Capítulo 12. Isso é maravilhoso. O que o Senhor disse é simplesmente maravilhoso. Eu gostaria que o mundo pudesse entendê-lo, acreditar nisso. Este audiolivro será útil neste sentido. Portanto, você está tendo um papel, fazendo a sua parte, no que diz respeito a elevar a consciência coletiva. É o que todos devem fazer. Sim. Podemos passar para outro tema agora? Eu acho que é importante falarmos sobre essa posição, essa ideia das coisas, que o Senhor disse há pouco que queria justamente apresentar. A posição a qual me refiro é a tomada por muitas pessoas de achar que os pobres receberam o suficiente, de que devemos parar de lançar impostos sobre os ricos, de fato penalizando-os por trabalhar duro e ser bem-sucedidos, para dar ainda mais para os pobres. Essas pessoas acham que os pobres são pobres basicamente porque querem ser. Muitos nem mesmo tentam melhorar de vida. Preferem mamar na teta do governo a assumir a responsabilidade por si mesmos. Há muitas pessoas que acham que a redistribuição de renda, o partilhar, é um mal comunista. Elas citam o Manifesto Comunista. De todos de acordo com a sua capacidade, para todos de acordo com a sua necessidade, como evidência da origem satânica da ideia de garantir a dignidade humana básica para todos através dos esforços de todos. Essas pessoas acreditam em cada um por si. Se lhes dizem que esse conceito é cruel e desumano, elas se defendem com a afirmação de que as oportunidades batem à porta de todos igualmente. Dizem que nenhum homem opera com uma desvantagem inata, que se eles puderam ser bem-sucedidos, todos podem, e se alguém não pode, é por sua própria culpa. Você acha que esse é um pensamento arrogante baseado na ingratidão? Sim, mas o que o senhor acha? Eu não tenho um julgamento a esse respeito. Isso é simplesmente um pensamento. Há apenas uma pergunta importante em relação a esse ou a qualquer outro pensamento. É útil para você pensar assim, em termos de quem você é e quem deseja ser? Esse pensamento lhe é útil? Olhando para o mundo, essa é a pergunta que as pessoas têm de fazer. É útil para nós termos esse pensamento? Eu observo que há pessoas, de fato, grupos inteiros de pessoas que nasceram com o que vocês chamam de desvantagem. Isso é claramente verdade. Também é verdade que, em um nível metafísico muito elevado, ninguém está em desvantagem, porque cada alma cria para si mesma as pessoas, os eventos e as circunstâncias de que precisa para realizar o que deseja. Você escolhe tudo: seus pais, sua terra natal e todas as circunstâncias que cercam a sua reentrada. De igual modo, durante toda a sua vida, você continua a escolher e a criar pessoas, eventos e circunstâncias que visam a lhe proporcionar as oportunidades exatas, certas e perfeitas, que agora deseja para conhecer-se como realmente é. Em outras palavras, ninguém está em desvantagem, dado que a alma deseja realizar. Por exemplo, a alma pode desejar trabalhar com um grupo defeituoso, em uma sociedade repressiva ou sob grandes limitações políticas ou econômicas, para produzir as condições necessárias para realizar o que pretende. Portanto, vemos que as pessoas realmente enfrentam desvantagens, no sentido físico, mas que, na verdade, essas são as condições certas e perfeitas metafisicamente. Na prática, o que isso significa para nós?
Deveríamos oferecer ajuda às pessoas em desvantagem ou simplesmente perceber que, na verdade, elas estão exatamente onde desejam estar e por isso permitir-lhes suportar o seu próprio karma? Essa é uma pergunta muito boa e muito importante. Em primeiro lugar, lembre-se de que tudo o que você pensa, diz e faz é um reflexo do que decidiu sobre si mesmo, uma afirmação de quem você é, um ato de criação em sua decisão de quem quer ser. Eu repito isso porque é a única coisa que você está fazendo aqui. Esse é o seu objetivo. Não há nada mais acontecendo, nenhuma outra coisa para a alma fazer. Você está tentando ser e experimentar quem realmente é, e criar isso. Está se recriando em todos os momentos do agora. Dentro desse contexto, quando você encontra uma pessoa que parece, nos termos relativos, como é observado em seu mundo, estar em desvantagem, a primeira pergunta que tem de fazer é: quem eu sou e quem escolho ser em relação a isso? Em outras palavras, a primeira pergunta, quando você encontra uma pessoa em qualquer circunstância, deveria ser sempre: o que eu desejo aqui? Você ouviu isso? Sua primeira pergunta tem de ser sempre: o que eu desejo aqui? E não o que a outra pessoa deseja aqui. Esse é o insight mais fascinante que me foi fornecido sobre o modo de proceder nos relacionamentos humanos. Vai contra tudo que sempre me ensinaram. Eu sei, mas o motivo pelo qual seus relacionamentos estão tão confusos é que você sempre tenta descobrir o que a outra pessoa deseja e o que as outras pessoas desejam, em vez do que você realmente deseja. Então, tem de decidir se deve dar isso a elas. E é assim que decide, vendo o que pode desejar delas. Se acha que não deseja coisa alguma delas, o principal motivo para dar-lhes o que desejam desaparece, e você raramente lhes dá. Se por outro lado acha que algo que deseja ou pode desejar delas, seu instinto de sobrevivência se manifesta e você tenta dar-lhes o que desejam. Depois você se ressente disso, especialmente se a outra pessoa acaba não lhe dando o que você deseja. Nesse jogo de interesses, você estabelece um equilíbrio muito delicado. Satisfaça as minhas necessidades e eu satisfarei as suas. Contudo, o objetivo de todos os relacionamentos humanos entre nações, assim como entre indivíduos, não tem nada a ver com isso. O objetivo de seu relacionamento sagrado com as outras pessoas, os outros lugares ou as outras coisas não é descobrir o que desejam ou do que precisam, mas o que você deseja ou do que você precisa agora para evoluir, ser quem realmente deseja ser. É por isso que eu criei relacionamentos com outras coisas. Se não fosse assim, você poderia ter continuado a viver em seu vácuo, em um vazio, na totalidade eterna de onde veio. Contudo, na totalidade, você simplesmente é e não pode experimentar sua consciência como algo em particular, porque na totalidade não há nada que você não seja. Então eu inventei um modo de você se recriar e saber quem é em sua experiência. Fiz isso fornecendo-lhe 1. A relatividade, um sistema no qual você pode existir como uma coisa em relação a outra. 2. O esquecimento, um processo pelo qual você se submete voluntariamente à amnésia total, para que não possa saber
que a relatividade é apenas um truque e que você é tudo. 3. A consciência. Um estado de ser no qual você evolui até ter a consciência plena e tornar-se o Deus verdadeiro e vivo, criando e experimentando sua própria realidade, expandindo-a e explorando-a, mudando-a e recriando-a à medida que vai expandindo a sua consciência até novos limites, ou digamos, a ausência de limites. Nesse paradigma, a consciência é tudo. A consciência, aquilo de que você realmente está consciente, é a base de toda a verdade e, portanto, de toda a verdadeira espiritualidade. Mas qual é o objetivo disso tudo? Primeiro, o Senhor nos fez esquecer de quem somos para possamos nos lembrar de quem somos. Não é bem assim. Para que vocês possam criar quem são e quem desejam ser. Esse é o ato de Deus ser Deus. Sou eu sendo eu, por intermédio de você. Esse é o objetivo de toda a vida. Por seu intermédio, eu experimento ser quem e o que sou. Sem você, eu poderia saber disso, mas não experimentá-lo. Saber e experimentar são duas coisas diferentes. Eu sempre escolherei experimentar. De fato, faço isso por seu intermédio. Eu acho que perdi o fio da meada aqui. Bem, é difícil manter Deus preso a um assunto. Eu tendo a me expandir. Vamos ver se podemos voltar um pouco. Assim, o que fazer em relação aos menos favorecidos? Em primeiro lugar, decidir quem e o que você é em relação a eles. Em segundo, se você decidir que deseja experimentar-se como sendo ajuda, amor, compaixão e dedicação, veja como pode ser essas coisas de uma forma melhor. E note que a sua capacidade de ser essas coisas não tem nada que ver com o que as outras pessoas estão sendo ou fazendo. Às vezes, o melhor modo de amar e ajudar uma pessoa é deixá-la em paz ou dar-lhes poder para ajudar a si mesma. Isso é como um banquete. A vida é um grande prato e você pode dar-lhe uma grande oportunidade de se servir. Lembre-se de que a maior ajuda que você pode dar a uma pessoa é fazê-la despertar, lembrá-la de quem realmente é. Há muitos modos de fazer isso. Às vezes, com um pouco de ajuda, um empurrão, uma sacudidela, uma cutucada. Em outras ocasiões, uma decisão de deixá-la seguir o seu rumo, trilhar o seu caminho, sem qualquer interferência ou intervenção de sua parte. Todos os pais conhecem essa opção e sofrem diariamente com ela. O que você tem a oportunidade de fazer pelos menos favorecidos é relembrá-los, isto é, fazê-los ter uma nova opinião sobre si mesmos. E você também tem de ter uma nova opinião sobre eles, porque se você os considerar desventurados, eles o serão. O grande dom de Jesus era ver todas as pessoas como realmente eram. Ele se recusava a se guiar pelas aparências e acreditar no que as outras acreditavam em relação a si mesmas. Sempre teve um pensamento superior e convidou as outras pessoas a tê-lo. Contudo, Jesus também respeitou o que as outras pessoas escolhiam ser. Não exigia que elas aceitassem a sua ideia superior, apenas a expunha como um convite. Ele também tinha compaixão. E se as outras pessoas escolhessem ver-se como seres necessitados de ajuda, não as rejeitava por sua avaliação falha,
mas permitia-lhes amar a sua realidade e as ajudava carinhosamente a experimentar a sua escolha. Porque Jesus sabia que para alguns o caminho mais rápido para quem eles eram era o caminho por meio de quem eles não eram. Ele não considerava esse caminho imperfeito e, portanto, o condenava. Também o via como perfeito e, por isso, apoiava todos os que eram quem desejavam ser. Por esse motivo, todos os que pediam ajuda a Jesus a recebiam. Ele não a negava a ninguém, mas tinha sempre o cuidado de fazer com que a ajuda que dava satisfizesse ao desejo pleno e honesto da pessoa. Se as outras pessoas buscavam realmente a iluminação, mostrando francamente que estavam prontas para ir para o próximo nível, Jesus lhes dava a força, a coragem e a sabedoria para fazê-lo. Ele se colocava corretamente como um exemplo e as incentivava, se não pudessem fazer outra coisa, a ter fé nele. Dizia que não as tiraria do bom caminho. Muitos realmente tiveram fé nele, e até hoje Jesus ajuda aqueles que evocam o seu nome, porque a sua alma tem o compromisso de despertar aqueles que tentam estar totalmente despertos e vivos em mim. Contudo, Cristo tinha piedade daqueles que não agiam dessa forma, por isso rejeitava a hipocrisia, e como faz o seu Pai no céu, nunca fazia julgamentos. A ideia de Jesus do amor perfeito era dar a todas as pessoas exatamente a ajuda que pediam, depois de dizer-lhes o tipo de ajuda que poderiam obter. Ele nunca se recusava a ajudar alguém, e no mínimo ajudava com a ideia de que você fez a cama, agora deite-se nela. Jesus sabia que se desse às pessoas a ajuda que pediam, em vez de apenas a que queria dar, estaria dando-lhes poderes no nível em que estavam prontas para recebê-los. Esse é o modo de agir de todos os grandes mestres, daqueles que viveram em seu planeta no passado e dos que vivem atualmente. Agora eu estou confuso. Quando é que a ajuda tira poderes? Quando trabalha contra a, em vez de a favor da evolução da pessoa? Quando a ajuda é oferecida de um modo que cria dependência contínua, em vez de independência rápida? Quando você permite que outra pessoa, em nome da compaixão, comece a fiar-se em você, em vez de em si mesma. Isso não é compaixão, é compulsão. Você tem uma compulsão pelo poder, porque esse tipo de ajuda realmente tira o poder. Essa distinção pode ser muito sutil aqui, e às vezes você nem mesmo sabe que o está tirando. Realmente acredita que está apenas fazendo o melhor para ajudar a outra pessoa. Mas tenha o cuidado de não estar apenas tentando criar o seu próprio valor pessoal, porque na medida em que você permite que as outras pessoas o tornem responsável por elas, terá permitido que elas o tornem poderoso. E isso, é claro, o faz sentir-se bem. Contudo, esse tipo de ajuda é um afrodisíaco que seduz os fracos. O objetivo é ajudar os fracos a se tornarem fortes, não deixar os fracos se tornarem mais fracos. Esse é o problema com muitos programas de ajuda do governo, porque eles frequentemente deixam os fracos mais fracos, em vez de mais fortes. Os programas de governo podem perpetuar-se. Seu objetivo pode ser tanto justificar sua existência, como ajudar aqueles que devem ser ajudados.
Se houvesse um limite para toda a ajuda governamental, as pessoas seriam ajudadas quando realmente precisassem de ajuda, mas não se acostumariam com ela, substituindo-a pela confiança em si mesmas. Os governos entendem que ajuda é poder. É por isso que oferecem o máximo de ajuda ao máximo de pessoas possível. Porque tanto mais pessoas o governo ajuda, mais pessoas ajudam o governo. Quem o governo apoia, apoia o governo. Então não deveria haver uma redistribuição de renda. O manifesto comunista é satânico. É claro que não existe Satã, mas eu compreendo o que você quer dizer. A ideia por trás da afirmação de todos de acordo com a sua capacidade, para todos de acordo com a sua necessidade, não é diabólica, é linda. É simplesmente outro modo de dizer que você é o protetor do seu irmão. É a colocação em prática dessa bela ideia que pode tornar-se feia. A partilha deve ser um estilo de vida, não um decreto imposto pelo governo. Deve ser voluntária, não forçada. Mas, lá vamos nós novamente. Na melhor das hipóteses, o governo é o povo e seus programas são simplesmente mecanismos pelos quais as pessoas partilham com muitas outras, como um estilo de vida. Eu argumentaria que elas, coletivamente por meio de seus sistemas políticos, escolheram fazê-lo porque observaram, e a história mostrou isso, que aqueles que têm não partilham com aqueles que não têm. Os camponeses russos poderiam ter esperado eternamente para a nobreza russa partilhar a sua riqueza, que geralmente era obtida e aumentada através do seu trabalho duro. Os camponeses recebiam apenas o suficiente para sobreviver, como um incentivo para continuarem a trabalhar na terra e tornar os seus proprietários mais ricos. Fale sobre um relacionamento de dependência. Aquilo era um arranjo do tipo: eu só o ajudo se você me ajudar, mais explorativo e imoral que qualquer outra coisa inventada pelo governo. E foi contra essa imoralidade que os camponeses russos se revoltaram. Um governo que garantia que todas as pessoas seriam tratadas igualmente surgiu da frustração do povo com o fato de que aqueles que tinham não davam coisa alguma por sua livre vontade para aqueles que não tinham. Foi quando Maria Antonieta disse ao povo faminto e esfarrapado, que chamava debaixo de sua janela, enquanto ela estava mergulhada em uma banheira de ouro sobre um pedestal com incrustações de pedras preciosas, mastigando uvas importadas, que croam croissants. Essa é a posição da qual os oprimidos reclamam. É a que causa a revolução e cria os assim chamados governos opressores. Os governos que tiram dos ricos e dão para os pobres são chamados de opressores, ao passo que os governos que não fazem coisa alguma, enquanto os ricos exploram os pobres, são chamados de repressores. Fale sobre isso com os camponeses do México, até mesmo hoje em dia. Dizem que 20 ou 30 famílias, a elite rica e poderosa, literalmente governam o México, principalmente porque são donos dele, enquanto 20 e 30 milhões sofrem privações. Por esse motivo, em 1993 e 1994, os camponeses se revoltaram tentando forçar o governo elitista a cumprir o seu dever de ajudar as pessoas a conseguir os meios de viver com um mínimo de dignidade. Há uma diferença entre os governos elitistas e os governos do pelo e para o povo. Os governos do povo não são criados por pessoas irritadas e frustradas com o egoísmo básico da natureza humana.
Os programas de governo não são criados como um remédio para a pouca disposição do homem de fornecer ele próprio um remédio? Essa não é a origem das leis que regem os reformatórios e o trabalho infantil e dos programas de apoio para as mães com filhos dependentes? A Previdência Social não foi uma tentativa do governo de fornecer aos idosos o que as suas próprias famílias não poderiam lhes fornecer? Como reconciliamos nosso ódio ao controle governamental com a nossa falta de desejo de fazer o que não temos de fazer quando não existe o controle? Dizem que alguns trabalhadores das minas de carvão trabalhavam sob condições péssimas antes que os governos exigissem que os sórdidos proprietários das minas pusessem em ordem as suas sórdidas minas. Por que os proprietários não fizeram isso por si mesmos? Porque diminuiriam os seus lucros, e os ricos não se importavam com quantos pobres morriam nas minas sem segurança para manter os seus lucros aumentando. Os proprietários pagavam aos trabalhadores em início de carreira salários de fome, antes de os governos estabelecerem um salário mínimo. Aqueles que são a favor de uma volta aos velhos e bons tempos dizem: e daí? Eles forneciam empregos, não é? E afinal de contas, quem assumia o risco? O trabalhador? Não, o investidor, o proprietário. Assumia todos os riscos. Então, ele deveria ficar com a maior parte. Qualquer um que ache que os trabalhadores de cujo trabalho os proprietários dependem e deveriam ser tratados com dignidade são chamados de comunistas. Qualquer um que ache que não deveria ser negado moradia a uma pessoa devido à cor de pele é chamado de socialista. Qualquer um que ache que não deveria ser negadas a uma mulher oportunidades de emprego ou promoção simplesmente porque ela é do sexo errado é chamado de feminista radical. E quando os governos, através de seus representantes eleitos, tentam resolver esses problemas, que as pessoas com poder na sociedade se recusam terminantemente a resolver, são chamados de opressivos. Nunca pelas pessoas às quais ajudam, apenas pelas que se recusaram a ajudar. Em nenhum lugar isso é mais evidente do que na saúde pública. Em 1992, um presidente americano e sua esposa decidiram que era injusto e errado milhões de pessoas não terem acesso à saúde pública preventiva. Essa ideia deu início a um debate sobre saúde que causou divergências até mesmo entre a profissão médica e as empresas seguradoras. A verdadeira questão não é que solução era melhor, o plano proposto pelo governo ou o proposto pelas empresas privadas. A verdadeira questão é por que a iniciativa privada não propôs a sua própria solução há muito tempo. Eu lhe digo por quê. Porque não teve de fazer isso. Ninguém estava reclamando, e a iniciativa privada é movida pelos lucros. Lucros, lucros e mais lucros. Portanto, minha opinião é a de que podemos gritar e reclamar o quanto quisermos. A verdade pura e simples é que os governos fornecem soluções quando o setor privado não faz coisa alguma. Também podemos afirmar que os governos estão fazendo o que estão fazendo contra a vontade das pessoas. Mas, enquanto as pessoas controlarem o governo, como fazem grande parte nos Estados Unidos, este continuará a encontrar e exigir soluções para os males sociais, porque a maioria das pessoas não é rica e poderosa, e por isso consegue, por meio de leis, o que a sociedade não dá voluntariamente. Somente nos países em que a maioria das pessoas não controla o governo, este faz pouco ou coisa alguma para acabar com as desigualdades.
Daí então o problema: quando o governo é excessivo, quando é insuficiente e onde e como chegamos a um equilíbrio. Uau, nunca ouvi falar assim, pelo menos quando tomou a palavra em nossos 2 livros. Bem, o senhor disse que este livro trataria de alguns dos problemas maiores e globais da família humana. Acho que expus um grande. Sim, eloquentemente. Todos, de Tennessee a Jefferson e Marx, tentam resolvê-lo há séculos. E qual é a sua solução? Nós temos de voltar um pouco atrás aqui. Vá em frente. Talvez eu precise ouvir isso 2 vezes. Então, começarei com o fato de que não tenho uma solução, porque não considero nada disso problemático. É apenas o que é, e não tenho preferências a respeito. Estou meramente descrevendo aqui o que é observável, o que todos podem ver claramente. Está certo. O senhor não tem uma solução ou uma preferência. Pode me fazer uma observação? Eu observo que o mundo ainda não inventou um sistema de governo que forneça uma solução total. Embora o governo dos Estados Unidos seja até agora o que chegou mais perto disso. A dificuldade é que a bondade, a justiça e as questões morais não são políticas. O governo é a tentativa humana de impor a bondade e garantir a justiça. Contudo, há apenas um lugar em que a bondade nasce, e é no coração humano. Há apenas um lugar em que a justiça pode ser conceitualizada, e é na mente humana. Há apenas um lugar em que o amor pode ser verdadeiramente experimentado, e é na alma humana, porque a alma humana é amor. Você não pode impor a moralidade por meio de leis. Não pode promulgar uma lei que determina: amem uns aos outros. Agora estamos andando em círculos, porque já falamos sobre tudo isso antes. Ainda assim, a discussão é boa, por isso continue atento a ela. Mesmo se repetirmos a mesma coisa 2 ou 3 vezes, tudo bem. A tentativa aqui é examinar isso em profundidade, ver como você deseja criá-lo agora. Bem, vou fazer a mesma pergunta que fiz antes. Todas as leis não são apenas a tentativa do homem de decodificar conceitos morais? A legislação não é simplesmente nossa concordância a respeito do que é certo e errado? Sim, e certas leis civis, regras e regulamentos são necessárias em sua sociedade primitiva. Você compreende que nas sociedades não primitivas essas leis são desnecessárias. Todas as pessoas governam a si mesmas. Em sua sociedade, você ainda se depara com algumas questões muito elementares. Deve parar na esquina antes de prosseguir? Deve comprar e vender de acordo com certas condições? Haverá restrições a respeito de como você se comporta com outra pessoa? Mas, na verdade, até mesmo essas leis básicas que proíbem o assassinato, os danos, a fraude ou até mesmo o avanço de um sinal vermelho não deveriam ser necessárias e não seriam se todas as pessoas simplesmente cumprissem as leis do amor. Isso é, a lei de Deus. O que é necessário é um desenvolvimento da consciência, não do governo. O Senhor quer dizer que se nós apenas seguíssemos os 10 mandamentos, tudo ficaria bem? Não existe essa coisa de 10 mandamentos. Veja os audiolivros do livro 1, para uma discussão completa sobre esse assunto. A lei de Deus é a ausência de lei. Isso é algo que você não pode compreender. Eu não exijo coisa alguma. Muitas pessoas não conseguem acreditar em sua última frase. Que elas leiam os audiolivros do livro 1. Eles explicam detalhadamente. É isso que o Senhor está sugerindo para este mundo?
A anarquia total? Eu não estou sugerindo coisa alguma. Estou meramente observando o que dá certo. Estou lhe dizendo o que é claramente assim. E não observo que a anarquia, a ausência de governo, regras, regulamentos ou limitações de qualquer tipo, daria certo. Esse arranjo só é prático com seres evoluídos, o que não observo que os humanos são. Portanto, algum nível de governo será necessário até sua raça chegar ao ponto de fazer naturalmente o que é naturalmente certo. Vocês tiveram a sabedoria de se governar nesse interim. As coisas que você disse há pouco são evidentes e irrefutáveis. Frequentemente, as pessoas não fazem o que é certo voluntariamente. A verdadeira pergunta não é por que os governos impõem tantas leis e normas ao povo, mas por que os governos têm de fazer isso? A resposta tem que ver com a sua consciência de separação. O fato de nos vermos como separados uns dos outros. Mas, se não estamos separados, então somos um, e isso não significa que somos responsáveis uns pelos outros? Sim, mas isso não tira de nós o poder de alcançar a grandeza individual? Se somos responsáveis por todas as outras pessoas, então o manifesto comunista deve estar certo. De todos, de acordo com a sua capacidade, para todos, de acordo com a sua necessidade. Isso é, como eu já disse, uma ideia muito nobre, mas deixa de ser quando é imposta. Essa foi a dificuldade com o comunismo. Não o conceito, mas a sua colocação em prática. Há aqueles que dizem que o conceito teve de ser imposto porque vai contra a natureza básica do homem. Você acertou em cheio. O que precisa ser mudado é a natureza básica do homem. É isso que deve ser feito. Criar a mudança de consciência da qual o Senhor falou. Sim, mas estamos andando novamente em círculos. Uma consciência de grupo não tiraria o poder dos indivíduos? Vamos analisar isso. Se todas as pessoas no planeta tivessem as suas necessidades básicas satisfeitas, se as massas pudessem viver dignamente e escapar da luta pela simples sobrevivência, isso não abriria o caminho para toda a humanidade dedicar-se a atividades mais nobres? A grandeza individual seria realmente suprimida se a sobrevivência individual fosse garantida? A dignidade universal deve ser sacrificada em prol da glória individual? Que tipo de glória é obtida quando ela é atingida à custa dos outros? Eu coloquei recursos mais do que suficientes em seu planeta para garantir a subsistência de todos. Como é possível milhares de pessoas morrerem de fome a cada ano? Centenas não terem lar? Milhões implorarem por simples dignidade? O tipo de ajuda que poria fim a isso não é o tipo de ajuda que tira o poder. Se os seus afortunados dizem que não querem ajudar os famintos e sem lar porque não querem tirar-lhes o poder, são hipócritas. Porque ninguém é realmente afortunado, se o é enquanto outras pessoas estão morrendo. A evolução de uma sociedade é medida na proporção em que trata bem seus membros menos importantes. Como eu já disse, o desafio é encontrar o equilíbrio entre ajudar as pessoas e prejudicá-las. O senhor tem alguma orientação a oferecer? Uma orientação geral poderia ser esta: quando em dúvida, sempre opte pela compaixão. O teste para saber se você está ajudando ou prejudicando. Seus companheiros humanos se desenvolveram ou se limitaram como resultado da sua ajuda. Você os tornou maiores ou menores? Mais ou menos capazes? Tem sido dito que se dermos todas as coisas para as pessoas,
elas desejarão cada vez menos trabalhar para obtê-las. Mas por que deveriam trabalhar para ter um mínimo de dignidade? Não há o suficiente para todos? Por que trabalhar para isso deveria ter algo que ver com tudo? A dignidade humana básica não é o direito inato de todos? Não deveria ser? Se alguém deseja mais do que os níveis mínimos, mais comida, abrigo maiores, roupas melhores para o corpo, pode tentar atingir esses objetivos, mas deveria ser preciso lutar para sobreviver em um planeta em que há mais do que o suficiente para todos? Essa é a questão principal enfrentada pela humanidade. O desafio não é tornar todos iguais, mas dar a todos, pelo menos, a garantia da sobrevivência básica com dignidade, para que todos possam ter a chance de escolher o que mais desejam. Há aqueles que argumentam que alguns não aproveitam essa chance quando ela lhes é dada. E esse argumento é correto. Isso levanta ainda outra questão. Você deve dar outra chance e outra ainda para aqueles que não aproveitam as oportunidades que lhes são dadas? Não. Se eu tomasse essa atitude, vocês estariam irremediavelmente perdidos. Eu lhes digo que a compaixão e a paciência são infinitas no mundo de Deus. Somente no mundo do homem a bondade é limitada. Em meu mundo a bondade é infinita. Mesmo se nós não a merecermos, vocês sempre a merecem. Mesmo se atirarmos a sua bondade de volta em sua face, especialmente se fazem isso. Se um homem bater no lado direito da sua face, ofereça-lhe o outro lado. E se um homem lhe pedir para caminhar 1 quilômetro com ele, caminhe 2. Quando vocês atiram a minha bondade de volta em minha face, o que, aliás, a raça humana faz com Deus há milênios, eu vejo que estão meramente enganados. Não sabem o que é de seu interesse. Eu tenho compaixão porque o seu engano não se baseia na maldade, mas na ignorância. Mas algumas pessoas são básicas e realmente más. Quem lhe disse isso? É o que observo. Então você não enxerga bem. Eu já lhe disse que ninguém faz nada de mal, dado seu modelo do mundo. Em outras palavras, todos fazemos o melhor que podemos em um determinado momento. Todos os atos de todas as pessoas dependem dos dados disponíveis. Eu já disse que a consciência é tudo. Do que você está consciente? O que sabe? Mas, quando as pessoas nos agridem, ferem, prejudicam e até mesmo matam tendo em vista seus próprios objetivos, isso não é maldade? Eu já lhe disse que toda agressão é um pedido de ajuda. Ninguém deseja realmente prejudicar ninguém. Aqueles que o prejudicam, inclusive os seus próprios governos, o fazem com uma ideia errônea de que esse é o único modo de obter o que desejam. Eu já descrevi em linhas gerais neste livro, nesses audiolivros, a melhor solução para esse problema. Simplesmente não deseje coisa alguma. Tenha preferências, mas não necessidades. Contudo, esse é um estado de existência muito elevado. É o lugar dos mestres. Em termos geopolíticos, por que não trabalhar juntos como um todo para satisfazer as necessidades mais básicas de todos nós? Estamos fazendo isso ou tentando fazer. Depois de todos esses milênios da história humana, isso é o máximo que pode dizer? O fato é que vocês praticamente não evoluíram. Ainda operam com uma mentalidade primitiva de cada um por si. Vocês roubam da terra todos os seus recursos, exploram o seu povo e privam sistematicamente de direitos civis
aqueles que discordam do que estão fazendo, chamando-os de radicais. Fazem tudo isso por motivos egoístas, porque desenvolveram um estilo de vida que não podem manter de outro modo. Vocês derrubam milhões de acres de florestas a cada ano para ter os seus jornais de domingo. Destroem quilômetros de camada protetora de ozônio que cobre o seu planeta para ter os seus sprays de cabelo. Poluem irreparavelmente os seus rios e riachos para suas indústrias lhes fornecerem cada vez mais. E exploram os mais fracos entre vocês, os menos favorecidos, menos educados e menos conscientes, para viver no topo da escala humana com um luxo sem precedentes e desnecessário. Finalmente, negam que estão fazendo isso para perdoar a si mesmos. Vocês não podem aceitar em seu íntimo viver simplesmente para que os outros possam viver simplesmente. Esse raciocínio é simples demais para vocês. É pedir muito, dar muito. Afinal de contas, trabalharam tanto para ter o que têm. Não irão abrir mão de coisa alguma. E se o resto da raça humana, para não falar os seus próprios netos, sofrer por causa disso, que se dane, certo? Vocês fizeram o que tinham de fazer para sobreviver, ser bem-sucedidos, e eles podem fazer o mesmo. Afinal de contas, é cada um por si, não? Há algum modo de sair dessa situação confusa? Sim, preciso repetir, uma mudança de consciência. Vocês não podem resolver os problemas que afligem a humanidade por meio de ação governamental ou meios políticos. Tentam fazer isso há milhares de anos. A mudança que deve ser feita só pode ocorrer nos corações dos homens. O senhor pode resumir a mudança que deve ser feita em uma única frase? Eu já fiz isso várias vezes. Vocês devem parar de ver Deus como separado de vocês, e vocês como separados uns dos outros. A única solução é a verdade máxima. Nada existe no universo separado das outras coisas. Tudo está intrinsecamente ligado, é definitivamente interdependente e interativo. Está entrelaçado na trama de toda a vida. Todo governo, toda política deve basear-se nessa verdade. Todas as leis devem ter sua origem nela. Essa é a esperança futura de sua raça, a única de seu planeta. Como funciona a lei do amor da qual o senhor falou antes? O amor dá tudo e não precisa de coisa alguma. Como podemos não precisar de coisa alguma? Se todos de sua raça dessem tudo do que vocês precisariam. O único motivo pelo qual precisam de alguma coisa é o fato de que alguém a está negando. Parem de negar. Isso poderia não dar certo se todos nós não o fizéssemos ao mesmo tempo? De fato, é preciso haver uma consciência global. Contudo, como ela surgiria? Alguém tem de começar. Esta é a oportunidade. Você pode ser a fonte dessa nova consciência, a inspiração. Na verdade, deve ser. Devo? Há mais alguém aí?